Graça e paz, amados irmãos. Uma boa noite a todos. Nós estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos. É um privilégio muito grande para nós. Nós não somos dignos de estar nesse lugar abençoado. Não sou teólogo, nem pregador, e não sou merecedor de estar aqui, neste lugar onde tantos pastores de extrema competência estão, já passaram e virão, pastor Camon, pastor Ademir, mas que Deus nos ajude nessa noite para que possamos estar juntos, tirando algumas lições, extraindo alguns ensinamentos da palavra de Deus para a nossa edificação. Então, que Ele nos abençoe a igreja nesse momento. Precisamos da intervenção dEle para que possamos compreender a sua palavra. Para tanto, peço aos irmãos que abram a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, no livro do profeta Isaías, capítulo 10, e nós vamos ler dos versos 5 a 19. Isaías, capítulo 10, versos 5 a 19. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versos 5 a 19. Eu leio, os irmãos acompanham a leitura. Assim diz a palavra do Senhor: Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentam em tronos, meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo, porque a luz de Israel virá
a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Amém. Até aí, meus irmãos. Nosso amado irmão Diácono Gabriel já orou, então vamos prosseguir aqui com o contexto dessa passagem. Esse trecho que nós acabamos de ler, o contexto ao qual ele se refere, a gente lembra do rei Acais, o rei de Judá, e quando esse rei, os anciãos e toda a nação estava confiando no rei da Assíria. Por qual razão? Porque o rei da Síria uniu-se com o rei de Israel para invadir Judá. Aí eles pensaram, quem sabe o rei da Assíria vem nos socorrer. E Deus repreende sobre isso, Deus os repreende, e o rei da Assíria vem, invade a Síria e ainda a Israel, as 10 tribos, arrasa tudo, leva cativo maior parte da população. Aí Judá fica pensando, então deu certo. A Assíria nos livrou. Na época o rei era o Salmaneser, se assim é a pronúncia correta. Isso, eu estava aqui vendo as anotações, aí me veio à mente, vendo essa cena aqui de Judá se garantindo na Assíria. Eu lembro de uma situação que aconteceu, porque lá na igreja em Camaçari, os jovens, os homens, aí resolveram organizar um baba semanal, né, toda segunda-feira. Isso a gente tem que ter muito cuidado, quem vai para lá, quem vai jogar, né, quem vai... Porque futebol sabe como é que é, disputa, e às vezes os irmãos passam dos limites. Aí tinha um irmão lá, né, era membro da igreja, mas eu não sei até que ponto o irmão leva a sério o cristianismo dele. Aí ele ia para a guerra. E lá no baba, né, no futebol, tinha jogadores que eram ímpios, que eram convidados, né, eram amigos de um e de outro, vai levando, e esses caras não tinham critério. Aí tinha qualquer coisinha lá, uma entrada mais maldosa, aí a confusão estava formada. Aí esse irmão, ele não está mais lá na igreja não, aí ele, para revidar, aí disse lá algumas coisas bem duras lá para aqueles ímpios que estavam lá, e ainda disse que, olha, eu vou trazer uns caras de Goiás para poder pegar vocês aqui. Aí é isso que eu falei, não sei até que ponto esse irmão leva o cristianismo dele a sério e até que ponto ele, de fato, se considera alguém nascido de novo. Agora, o mais interessante, aí eu vi essa cena aqui de Acais. Então, assim, quando esse irmão trouxesse esses caras de Goiás, está mexendo com o ímpio, então quando chegasse esses caras de Goiás, já estava morto aqui, né? Então, assim, aí da mesma forma aqui, Judá se garantindo na Assíria. E aí, não é que deu certo, né? De fato, o efeito foi o que era esperado, né? Então, assim, a Síria tanto invadiu a Síria, e também acabou lá com as 10 tribos, né? Com o reino lá de Israel. Mas passa um tempo e a Assíria se volta contra Judá, olha só, e vem para cercar. Essa história os irmãos lembram muito bem. Aí o rei já era o Senaqueribe, e a gente lembra que isso já foi no reinado do rei Ezequias, que Deus não deixa Senaqueribe invadir Judá. Ele vem para cercar, mas não atira nenhuma flecha. A gente sabe, né, que pela história, o rei Ezequias ora e Deus concede um grande livramento. Então, Ezequias fez diferente de Eli, né, que
nada fez, né, quando a dificuldade veio. Ezequias orou e Deus concedeu livramento. Mas o povo de Judá continua na impiedade. E com o culto contaminado, cheio de pecado e hipocrisia. E nessa situação, e Deus, através dessa mensagem aqui do profeta, quer ensinar a sua igreja. Judá representa a igreja do Velho Testamento. Então Deus quer mostrar que a Assíria não livrou Judá coisa nenhuma. A Assíria foi usada por Deus para julgar Israel e as 10 tribos, que haviam desencaminhado, antes mesmo de Judá, e pior ainda. Então, esse é o contexto desse texto que nós lemos. Então, Deus tem uma palavra, tanto para a sua igreja desobediente, como para a própria Assíria, que estava pensando que era pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio poder, pelo seu próprio esforço, que estava fazendo essas coisas, essas conquistas. Então, esse é o contexto dessa passagem. E a gente aqui vai tirar, obviamente, algumas aplicações para as nossas vidas, baseados nesse trecho da palavra de Deus que nós lemos, e nós vamos poder aqui destacar 3 pontos. Quais são eles? O primeiro é que Deus age soberanamente usando os perversos para disciplinar a sua igreja. O segundo é que os perversos, na sua soberba, desconhecem que são usados por Deus. E o terceiro ponto é que o Senhor Todo-Poderoso é quem fala por último, é quem tem a palavra final. Então, meus irmãos, como a primeira lição que a gente tira aqui, Deus age soberanamente usando os perversos para disciplinar a sua igreja, vejamos os versos 5 e 6. O que é que diz aí? Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Então, a Assíria, um povo ímpio, um povo perverso, e agora é cetro da ira de Deus, está nas mãos de Deus. Deus usa os perversos para realizar o seu propósito, meus irmãos. Todas as ações dos homens passam por Deus, sejam essas ações de qualquer natureza. A primeira grande verdade que a gente destaca aqui é que não há ação boa ou má que Deus não esteja controlando ou dominando. Nós, em 2019, na época nós estávamos compondo a federação, a diretoria da federação de UMP do Recôncavo da Bahia, aqui do nosso presbitério do Recôncavo, e nós utilizamos como moto, como lema para aquele ano, o que está escrito lá em Atos capítulo 17, verso 28. Vamos lá, dar uma olhadinha para a gente relembrar? Diz aqui em Atos 17, 28, o seguinte, aqui, olha só, pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós utilizamos parte desse versículo, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Quem tem a camisa daquele ano, está lá no verso da camisa, vocês lembram? Atos capítulo 17, 28. Então não há ação que escape do controle de Deus. Nenhum respiro, suspiro, ação, palavra, nada. Nada está fora do domínio completo de Deus. Agora, claro que tem aqueles que fazem aquela confusão. Deus não é o autor do pecado, dá esse tilt na cabeça de uns. Nosso pecado, meus irmãos, é nossa responsabilidade. Porém, todas essas ações estão debaixo do controle absoluto do Senhor, inclusive os nossos pecados. A gente lembra muito bem daquela passagem que diz que nenhum fio da nossa cabeça será perdido.
Todos estão contados. Aí já é outra passagem. E isso é extremamente maravilhoso, meus irmãos. Se não fosse assim, observem, qual seria a nossa segurança? Qual seria a nossa tranquilidade? Pensem bem, nós reconhecermos, sabermos que Deus está no controle de absolutamente tudo na nossa vida, na vida do crente, faz toda a diferença. Toda. Perdi o emprego. Você é crente. Vai se desesperar? Ou vai entender que Deus está no controle de tudo? Muitas das vezes nós cantamos e não refletimos no que cantamos. Não estou me referindo ao cântico, ou melhor, eu estou aproveitando o cântico que vocês trouxeram hoje, né? Tu és soberano sobre a terra, tu és soberano. Então, mas só que muitas das vezes nós não levamos em consideração do que se trata de soberania, que é o controle total de Deus sobre todos os acontecimentos. Então, diz lá o Salmo, acho que é 37:5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Acertei? Acho que é isso aí. Né? Então, assim, entrega o teu caminho ao Senhor, porque Ele tem um controle da situação. Então, nós vivemos em um mundo mau, onde que os ímpios a todo momento estão nos afligindo. Então, o próprio diabo está acorrentado, meus irmãos, nas mãos do Senhor. Veja o exemplo lá de Jó. A gente conhece muito bem essa história. Há quem diga que alguns estudiosos atribuem o livro de Jó tendo sido escrito por Moisés, mas até onde sei é autor desconhecido. Mas se não, eu acho que eu não vou conseguir recitar essa frase de Lutero com perfeição, mas ele disse que o diabo é como um cão acorrentado à corrente ou à coleira de Deus. Então até o diabo está sob o controle do Senhor. Deus tem domínio total sobre as suas criaturas, nada escapa. Então todas as ações do maligno estão dominadas por ele. E o pecado dos homens também sob o seu controle. Então, observem, o rei da Assíria, perverso, ímpio, mau, nas mãos do Senhor. As ações desse rei estavam debaixo do controle de Deus. E algumas dessas ações ordenadas por Deus. Como foi o caso da destruição das 10 tribos. Deus ordenou isso. Não foi da cabeça do rei da Assíria. É claro que ele responde pelo pecado dele, pela malignidade dele. Mas Deus estava ali ordenando o seu juízo. Então, agora, trazendo aqui para nós, será que nós somos capazes, meus irmãos, de sentir a absoluta segurança na soberania de Deus quando o mal prevalece sobre a gente? Somos capazes de dizer que foi Deus que ordenou tal mal sobre nós? Foi Deus que permitiu? Temos essa segurança? Vale a pena refletir. Eu fui fazer a renovação da carteira de motorista para acrescentar uma atividade. Aí a psicóloga, porque era necessário fazer o psicoteste para poder acessar essa categoria diferente. Aí ela estava contando uma situação de um amigo dela que é policial rodoviário federal e que as 2 filhas desse PRF foram vítimas de um acidente de trânsito causado por um homem bêbado. E foi um acidente fatal, as 2 morreram. Então esse agente, esse policial da federal, da PRF, aí não tenho detalhes sobre o credo dele, mas como ele é relacionado com a maçonaria, acho muito pouco provável que seja crente. Aí é uma atitude, é uma irregularidade, uma transgressão no trânsito que ele combate, e a própria família dele foi vítima dessa transgressão. Então, um homem bêbado bateu no carro, ficou vivo, e as 2 filhas desse policial federal morreram. Agora, será que ele é capaz de, e observem que existe muito crente em situação similar, só estou dando aqui um exemplo, de reconhecer que Deus está no controle, foi Deus que permitiu que isso acontecesse? Então, Deus usa os maus para realizar os seus propósitos. A Assíria, olha como está escrito, é cetro da minha ira. O versículo 5 já começa com essa afirmação.
Não estamos nas mãos dos homens, meus irmãos, estamos nas mãos do Senhor. Isso é glorioso. Então Deus usa pessoas, usa ímpios para nos atingir, como o cetro da sua ira. Mas é claro que Deus tem sempre um propósito maravilhoso por trás disso. Nós que não compreendemos, mas Deus tem sempre um propósito glorioso na vida dos seus. Então, nós lemos, cantamos, conhecemos muito bem aquele versículo de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas, inclusive as coisas más. Às vezes a gente tem até uma impressão, quem sabe, né, de que, como a gente canta naquela melodia bonita, né, acho que é a música da Fernanda Brum, creio eu, todas as coisas cooperam para o bem, dá a impressão que é coisa boa, né? Mas só que, inclusive as coisas más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perdeu o emprego, teve um falecimento, teve um prejuízo, foi para a miséria. Todas as coisas, inclusive as coisas mais, cooperam para o bem, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, os motivos de Deus, a gente vê aqui no verso 6, é a reforma e o avivamento da sua igreja. Hipócrita, né, que é o caso aqui de Judá, a igreja do Velho Testamento. Verso 6 aqui, envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens para que dele roube a presa, lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. Deus é quem levanta as dificuldades. Aí nós nos perguntamos, por que Deus permite que haja perseguição à sua igreja? Por que os ímpios prevalecem muitas das vezes contra a sua igreja? Por que o mal prevalece? A gente tem momentos em que a gente se pega nessas perguntas, porque Deus tem o propósito de realizar o seu plano, a sua igreja. Observa lá, a igreja do Senhor lá na China ou em outros países comunistas, se reunindo escondido, sendo perseguidos pelo Estado, prisão, tortura, morte, mais diversas mazelas. Vejam também lá o trabalho que deve ser levado em consideração do Missão Portas Abertas, tem muita coisa lá. Então, países de majoritariamente muçulmanos e a intolerância que lá campeia, Deus permite, muitas das vezes, que o mal prevaleça, mas porque Deus tem um propósito e Deus tem um plano a realizar. Mas saibamos que Deus está operando soberanamente. Nada escapa ao controle dele. Então, pode observar. Quando as coisas estão indo bem demais, tranquilo, né, tal, a igreja não vai bem. Muita liberdade, muita, né, facilidade, pode observar. Quando está tudo muito bem, tudo muito estável, a igreja não vai bem. Agora, Deus pode levantar varas da sua ira para operar na sua igreja. Quem sabe um avivamento, Deus pode levantar essas dificuldades. Nós, pessoalmente, observa aí, sua vida mesmo, irmão. Nós, pessoalmente, quando tudo vai bem, a gente afrouxa. Esquece até de orar, esquece até da dependência de Deus. Quando a coisa aperta, não, agora vamos orar. Aí que a frequência na reunião de oração aumenta, né? Aí fica mais cheio e tal. Aí Deus está apertando, né? Aí os irmãos, né, os crentes aí resolvem orar, né? Então, Deus usa a aflição para nos trazer a seus pés. É Deus que faz tudo isso aí. E aí a gente vai para o segundo ponto, né? Que é o que? Os perversos, na sua soberba, desconhecem que são usados por Deus. Aí a gente vai ver aqui, no verso 7 a 11, olha o que está escrito. Ela, porém, a Síria, não pensa, o seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir, desarraigar não poucas nações, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis?
não é Calno, como Carquemes, não é Ramate, como Arpade, Samaria, como Damasco. O meu poder, olha só, a soberba ímpia, o meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Então, observe, meus irmãos, os ímpios não reconhecem a Deus. Pensam que é pelo seu próprio poder. Está aqui a prova clara, a atitude da Assíria. Se incham em sua prepotência. Meu poder, olha como está escrito, verso 10. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos. A soberba é tão grande, mas tão grande, que ele pensa que a prosperidade dele veio do seu próprio esforço e que ele é maior do que Deus. Observe que ele se refere aqui a Samaria e Jerusalém como se lá os ídolos, né? Porque embora ali, né, a gente sabe que não tinha bem ou mal, né, acreditavam e prestavam culto a Javé, mas para ele, prepotente, então tudo é ídolo, então está tudo sob o meu controle, sob o meu poder, né? Então o rei da Síria acha que ele está acima até mesmo do próprio Deus Todo-Poderoso. Então Deus havia ordenado que ele acabasse com as 10 tribos. Deus, ele era avara apenas avara. E os ímpios, inchados, prepotentes, na sua soberba, e a impressão que dá é que Deus não existe. O que muita gente pensa, inclusive dentro da igreja. Prova disso? Lembra do Salmo 73? Asaf, naquela situação em que ele visualizava a prosperidade dos maus, dos ímpios, e só no final do Salmo que ele vai atinar para o fim destes. Então, a gente vê os ímpios prosperando, nesse caso aqui da Assíria, matando, dominando, destruindo, conquistando. De fato, né, dá a impressão que, pronto, está certo. Então, de fato, a gente olha para o mundo, né, e observe que ninguém quer saber de Deus, e mesmo assim prosperam. Observem aí, gente que nada tem a ver, que rejeita a Deus, prosperando, né, e enriquecendo, tem dinheiro, tem saúde, nada acontece. Pelo contrário, mais progresso, né, mais avanço, né? Dizem consigo mesmos, Deus não existe. Então, uma frase que a gente, não sei a quem atribuir, né? Não sei a quem se atribui essa frase, mas é certo dizer que os ímpios, o único paraíso que eles vão experimentar é este aqui. Porém, para os crentes, o único inferno pelo qual os crentes terão que passar é esse aqui. Então, essa é a grande diferença. E observe, meus irmãos, que nós também temos essa tendência a pensar: Deus se incomoda comigo quando eu peco, Deus me castiga, Deus desce a vara da sua ira sobre mim. Mas os ímpios, nas mais profundas imoralidades, e Deus não faz nada, não? Cuidado, meus irmãos, Deus tem esses ímpios nas suas mãos. Na cabeça do ímpio, observe que ele: estou fazendo coisa errada, não acontece nada, então vou fazer de novo, vou continuar fazendo, está dando certo, Deus não está nem aí. Então, maravilha. Mas observe, meus irmãos, que lá em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, verso 11 e 12, fala sobre a operação do erro. Diz aqui que Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, mas antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, meus irmãos, creia, a prosperidade na vinda do ímpio é juízo de Deus. Agora, a dificuldade, a prova, as lutas, a dificuldade na vida do crente é bênção de Deus, meus irmãos. É bênção. Se você está passando por dificuldade, por prova,
é bênção de Deus sobre a sua vida. Creia nisso. Se você crê na soberania de Deus, é bênção. Tudo isso aqui é passageiro, inclusive o sofrimento. E é aí que nós buscamos a Deus, é na dificuldade. Quando está tudo bem, a gente amolece. Mas quando a dificuldade vem, aí agora vamos buscar a Deus. Então, a benevolência, a prosperidade na vinda dos ímpios é engodo. Então, é a operação do erro, meus irmãos. Para que creiam na mentira, para que sejam julgados. Então, cuidado, não julgue pelo que vê. Não faça isso. Tenha pena dos ímpios na sua prosperidade. Tenha pena dos ímpios na sua prosperidade. Tenha pena. Brevemente, vamos experimentar o juízo de Deus e a ruína. Então, mencionei mais cedo, mas menciono novamente o Salmo 73. No fim do Salmo, aqui Asaf, ele reconhece: atinei para o fim deles. Não tenha inveja dos ímpios, não tenha. A Assíria prosperou, prevaleceu, matou, destruiu, levou tudo, escravizou, conquistou, expandiu, joia. Mas não reconhecia que era isso que era a mão de Deus que estava ali operando, eles eram apenas a vara. Os ímpios não reconhecem que a bênção vem de Deus, às vezes até dizem da boca para fora, né? Graças a Deus, foi Deus que me deu, como é? Foi Deus, tem muito no... Os caras colocam nos carros ali na para-brisa atrás, foi Deus que me deu. Isso é mentira, eles não creem que foi Deus, eles acham que foi eles mesmos, né? Que o sucesso, a prosperidade veio deles. Eu fui funcionário de empresa que, no determinado ano, a empresa quebrou recordes, prosperou, alcançou os bilhões. A empresa que era pequena, tinha menos de 100 funcionários, passou a ter mais de 1.000. Muito dinheiro entrou, muito dinheiro foi gerado, o produto era caro. Agora, uma coisa que eu, observando, né, eles não davam glória a Deus, não atribuíam a Deus aquela prosperidade, aquela bonança. Pelo contrário, resolveram agora, né, afrontar Deus. Começaram a introduzir na empresa uma pauta moderna, uma pauta anti-Deus, uma pauta muito alinhada com esse discurso que hoje está aí, uma pauta progressista, LGBT, feminismo, entre outras coisas, provocando a ira de Deus. Tudo bem, Deus fez prosperar, possa ser que prospere ainda mais, mas uma coisa é inescapável, e eu costumo dizer: a sentença para essa empresa já está decretada, se não se arrependerem. Sinal que foi até o presidente foi trocado agora. Os números começaram a cair. A ira de Deus, o cetro da ira de Deus, vai começar ou já está começando a agir. Deus vai retribuir a impiedade. Do contrário, tem outras empresas que eu não sei, né, não conheço, eu vejo só dizem, né, por exemplo, que a empresa Forte Leve, o dono é um crente, né, ele sempre faz algumas menções, né, às conquistas dele, nos seus produtos e tal. Deus abençoe. Eu não conheço a história da empresa, mas se de fato é assim, que Deus continue abençoando, que Ele dê sempre glória a Deus pelos seus resultados e também dê glória a Deus quando a coisa não for bem. Já vi empresas que já tiveram tiveram situação muito ruim, a ponto de quase fechar as portas, mas Deus restaurou. Né? Empresa de pessoas crentes. Há quem diga, né, que aquela marca Colgate, né, diz que esse Colgate são as primeiras sílabas de Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. Não sei se procede, mas se for, né, então se for alguém temente a Deus que dirige essa empresa, que até hoje subsiste, né, Deus continue
abençoando. O que Deus não suporta de ninguém, nem de ímpio, nem de crente, é soberba. É um pecado odioso. Deus odeia, Deus não suporta. Mas Deus odeia? Deus odeia. Deus odeia. Observe lá, hoje, pastor Antônio, lembrei até agora de um trecho aqui, Apocalipse, capítulo... Pastor Antônio estava pregando hoje pela manhã lá em Camaçari. Apocalipse 3, capítulo... Deixa eu ver, meu Deus. Acho que eu acabei. É o 2. É a carta à igreja de Éfeso. Olha só. A partir do verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Observe que a única virtude que o Senhor Jesus elogia desta igreja é o ódio. Agora, odiar aquilo que Deus odeia, obviamente. Aí a gente chega no terceiro ponto, que é o Senhor Todo-Poderoso, fala por último e vai operar juízo. Está lá nos versos de 12 a 16, olha o que está escrito aqui. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajunta os povos abandonados, os ovos abandonados, assim eu juntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Então, enquanto Deus está utilizando esse rei como vara, ele vai prosperar, vai crescer, porque, olha qual é a razão, está aqui escrito no verso 12, porque Deus tem um trabalho a fazer em Sião, sua igreja. Verso 12, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado com toda a obra no Monte Sião, acabado toda a sua obra no Monte Sião em Jerusalém, então castigará, agora é a vez de Deus, né? Castigará a arrogância do coração do rei da Assíria. Então é por isso que os ímpios prosperam e fustigam a igreja, perseguem a igreja. Não, observe aí os ataques à igreja, né? O ódio. Esse sim é o discurso de ódio contra a igreja, né? É Deus que está fazendo isso, meus irmãos. Deus está permitindo isso. E nós não devemos nos enraivecer, não, viu? Se nós queremos que Deus é soberano, nós não devemos nem nos enraivecer, nem reclamar. Nós devemos nos arrepender para saber de Deus o que está errado na nossa vida, na vida da igreja, e mudar isso. Pedir a Deus que tenha compaixão de nós. O que está errado? Deus está doendo. Que é, Senhor? Conserta em nós aquilo que não te agrada, retira. Então, se nós nos humilharmos, então Deus vai concluir mais depressa a obra que Ele tem a fazer em Sião. Enquanto nós não nos humilharmos na presença do Senhor, aí Ele vai mandar a vara do seu juízo, Ele vai continuar a sua obra usando o cetro do seu furor, vai mandar ímpio, diabo, pessoas, dificuldade, turbulência, fenômenos, vai mandar, até que nós nos humilhemos. Enquanto isso, o flagelo não vai passar. Enquanto a gente não se humilhar, Deus vai continuar a sua obra em Sião. Observe que a gente usa muito esse versículo no momento do culto, na liturgia de confissão de pecados, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Está certo, né? De fato, faz todo sentido na liturgia, mas não sabemos quanto tempo levará a ira do Senhor. Por que eu digo isso? Está aí. A gente está vendo aí, está diante de um governo ímpio, um governo declaradamente anti-Deus, porque a sua matriz ideológica
é Marx, é Karl Marx. Karl Marx é antideus. Aí a gente vê aí, droga sendo liberada, aborto sendo aprovado, casamento homossexual. É isso. Deus é o cetro da ira de Deus contra a sua igreja. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, né? Tem um vídeo do pastor Hernandes, é um minutinho só, está lá no canal Hernandes Dias Lopes, Palavra da Verdade, no qual ele fala a respeito do comunismo e por onde passou essa ideologia só veio desgraça. São mais de 60 tentativas de implantação desse regime e nada funcionou. E só se sustenta, subsiste ou funciona em realidade de ditadura. A União Soviética está aí, durou 70 anos, caiu de podre em 1991, caiu de podre, não funciona. E a gente teve, há poucos dias, o presidente da República se orgulhando, provavelmente aqui um Senaqueribe da vida, né? De que conseguiram colocar um ministro comunista, ele que também é declaradamente comunista, na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. Tá bom. Se não se arrepender, Deus vai trazer a retribuição. Deus vai. Agora, e a igreja de Deus passando por esse aperto. Muitos pastores aí, se tiverem de pregar contra homossexualismo, as paixões infames, e tiverem que ir presos, muitos vão. Cetro da ira de Deus. Mas, vamos pensar, se o mal prospera, e se não tem jeito, vai ser isso aí mesmo, que vai continuar, é a vara de Deus. É a Síria nas mãos de Deus contra a igreja do Brasil. A igreja evangélica brasileira tem uma tendência à idolatria. Eu lembro que também as atitudes da igreja evangélica brasileira, não vou destacar denominações aqui, também com o presidente anterior, eu considero, em alguns casos, uma idolatria terrível. Aí no culto colocava o presidente para falar e tal, por mais que gostasse do presidente e tudo mais, mas tudo tem limite, né? Até mesmo porque nem se tratava de um homem crente. Aí traz aquelas honrarias, coloca no púlpito aqui e tal, achando que... Aí Deus, juízo! Às vezes eu penso dessa forma. A resposta de Deus é essa, juízo. Deus não suporta isso, não suporta o pecado. Então Deus quer agir sobre esta igreja hipócrita, igreja que não se arrepende, igreja que está encantada com o mundo, aí está se adequando ao mundo, né? Eu vi até algumas igrejas presbiterianas, lamentavelmente, aí com uma prática bem parecida aí com o mundo, aí pinta a parede de preto, e lá vai, tem aquelas luzes lá, aquele esoterismo, né? Igrejas jurisdicionadas à Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito bem. Então, e Deus não vai passar o flagelo enquanto não terminar a sua obra em Sião, na sua igreja. Mas, terminada a obra em Sião, então o Senhor virá com toda a fúria e juízo. Versos 17 ao 19, é o que está escrito aqui. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta, do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que o menino saberá escrever o número delas. A luz de Israel virá. Observe que está escrito em letra maiúscula. Então, quem é a luz de Israel? É o Senhor Jesus Cristo. Ele que é a luz de Israel, porque Ele é a luz do mundo. E é um termo gracioso,
porque é Ele quem guia, é a luz que guia o seu povo. Tira das trevas para a luz. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nada tem com as trevas, ele afasta as trevas. Observe o que está escrito aqui, vamos voltar aqui, ó, Isaías mesmo, capítulo 2, verso 5. Vou voltar aqui rapidinho, olha o que está escrito aqui. Isaías capítulo 2, verso 5. Olha aqui, ó. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Olha que convite da graça, maravilhoso. E ainda em Isaías, vamos avançar agora, capítulo 9, rapidinho. Isaías 9:2, olha o que está escrito aqui. O povo que andava 9:2, Isaías. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém, que convite maravilhoso da graça. É uma mensagem que tem que ser pregada a todos, inclusive para os ímpios. Arrependei-vos, venham para a luz. A luz de Israel muda e passa a ser fogo. Observe o que está escrito no verso 17. Verso 17, capítulo 10, texto básico. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrase e consuma os espinheiros. A luz de Israel muda, né? O santo bendito, a gente canta lá naquele hino 88, né? Amor perene, o meigo Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que convida graciosamente a arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele um dia virá, mas não manso, virá com toda a ira. Olha o que está escrito lá em Apocalipse 19:15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente piso lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E assim será com a Assíria e com todos aqueles que pensam que prosperam por seus próprios esforços. A Assíria de hoje, né? Eles nem sabem que estão sendo usados por Deus e que terão que encarar a luz de Israel como luz de fogo destruidor. Isso é deveras solene, meus irmãos. E vale para nós também. E algum de nós aqui, você, que talvez não tenha atendido ao convite gracioso do Senhor, cuidado para não ter que encará-lo assim também, com a ira, furor, fogo. Por isso, não resista ao convite da graça. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Quero agradecer pela oportunidade que nos foi concedida por Deus, através do Conselho da Igreja Presbiteriana Betel de Alagoinhas. Nós nos sentimos muito honrados. Como eu falei, não mereço estar aqui, né? Não sou um pobre pecador, né? Estou aqui aprendendo com os irmãos, mas eu espero que em Deus que nós tenhamos contribuído essa noite com a igreja e assim possamos estar se encaminhando na luz do Senhor. Passo a palavra, cadê o diácono Gabriel? Presbítero Dinho, Joanildo. Desculpa. Passar a palavra para o conselho agora na área. Amém, né? Convido nossa irmã Gisele para cantar um hino ao Senhor. Logo após nós iremos estar orando e dar os avisos.